Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Hoje a gente vai fazer uma conexão direta com Glasgow, na Escócia. A gente vai conversar com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que está na COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Senadora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, por abrir um espacinho aí na sua agenda para conversar conosco. Obrigada, Carla. Estou à disposição aqui de você. Senadora, eu sei que agora há pouco a senhora apresentou um relatório que foi elaborado aí junto com outros parlamentares, que traz aí a situação do Brasil em relação à questão do meio ambiente. Queria saber exatamente o que traz esse relatório, a quem ele foi entregue e também quais os efeitos que a senhora espera após a apresentação desse relatório. Carla, foi um relatório que nós construímos na Comissão de Meio Ambiente, eu fui relatora dele, nós ouvimos aí através de várias audiências públicas, ouvimos a sociedade civil organizada, ouvimos as universidades, ouvimos a classe empresarial, ouvimos também representantes do governo federal, de forma que nós levantamos aí vários dados e informações e construímos esse relatório, que a gente fez todo um levantamento da situação ambiental brasileira. Também nós ouvimos representação do Tribunal de Contas da União, dos órgãos de fiscalização e controle, e nós conseguimos, na verdade, colocar todas essas informações nesse relatório, que além de mostrar de forma muito clara, a partir dos dados que nós obtivemos, a real situação do ponto de vista da proteção das nossas florestas, nós também fizemos encaminhamentos para que o governo federal, assim também como o Congresso Nacional, possa estar fazendo, seja leis ou do ponto de vista da ação do governo federal, proporcionando, na verdade, ações diferenciadas em relação à questão da política ambiental brasileira. A gente conseguiu, através dessas várias audiências, constatar de forma muito clara que a governança ambiental brasileira ela foi desconstruída. Nós conseguimos, na verdade, detectar que programas importantes para o Brasil, exemplo do PPCDAN e também do PP Cerrado, foram eliminados, e aí, em função dessa eliminação, a gente viu claramente o aumento do desmatamento brasileiro, né? E aí a gente foi vendo vários outros dados, por exemplo, em relação à questão orçamentária, do ponto de vista do bolo orçamentário brasileiro, nós tivemos um aumento importante nos últimos anos no Brasil, mas ao mesmo tempo o recurso para a política ambiental ele acabou diminuindo, ou então ficando igual em algumas pastas, não é? Ou seja, não houve evolução, houve, ao contrário, passos atrás em relação a toda a estrutura, na verdade, em relação à política ambiental. Ao mesmo tempo, os principais órgãos que trabalham essa política, como o IBAMA e ICMBio, eles tiveram na sua organização uma substituição de quadros importantes de carreira por pessoas da área militar. E aí, nada contra a área militar, mas pessoas que não tinham, na verdade, o conhecimento técnico suficiente para tocar a política ambiental. O que a gente teve a partir dessas várias ações que ocorreram no país? Nós tivemos um aumento de desmatamento da Amazônia, esse aumento chegou a algo em torno de 80%, em detrimento, e aí também nas queimadas, em detrimento de uma meta brasileira, que tem aí o desmatamento zero para 2030. Né? Inclusive agora, aqui na COP, o governo brasileiro assinou esse acordo, mas ao mesmo tempo que o governo brasileiro assina um acordo para o desmatamento zero e assina um acordo para a redução de gases de efeito estufa, a exemplo do gás metano, você percebe que na prática as ações do governo elas são contraditórias, na verdade, a essas iniciativas. Então o relatório ele foi muito conclusivo, nós conseguimos consignar dados, na verdade, muito substanciais, inclusive de cientistas importantes no Brasil, e apresentamos aqui. Ao apresentarmos, na verdade, para a sociedade civil, Carla, nós também entregamos o relatório para o ministro britânico que foi enviado para a COP, também entregamos para o ministro chinês, entregamos também para a representação da ONU, que trabalha a proteção das florestas, né, que inclusive é uma mulher, e entregamos para o próprio ministro do Meio Ambiente aqui na COP26. Então, realmente foi um momento muito importante, distribuímos o relatório, deixamos à disposição de todas as pessoas, na verdade, que nos procuraram e deixamos nos estantes que fazem referência aí à política ambiental brasileira. Então, foi um momento muito importante, eu compreendo que os dias que nós estivemos aqui, juntamente com toda a comitiva de senadores, foi importante para fazer um contraponto àquilo que o governo vem historicamente tentando passar em relação à sua política ambiental. Só para finalizar ainda,
sobre a importância desse relatório, Carla, o governo brasileiro trouxe para cá uma grande delegação. A delegação é uma das maiores que tem aqui na COP26, mas, ao mesmo tempo, as informações que passam e que são apresentadas, na verdade, desse stand, elas são informações que não correspondem à realidade, né? Acaba se passando, às vezes, uma falsa verdade. O relatório ele serviu como um contraponto dessas informações. Então, quando nós apresentamos o relatório e entregamos, na verdade, a esses órgãos, é exatamente na tentativa de dizer o seguinte: olha, o Brasil é para além do governo federal. O Brasil tem uma comunidade que está atenta em relação a essa política ambiental, está trabalhando para a mudança desse cenário e, portanto, os órgãos internacionais também precisam estar atentos em relação a isso, né? Eu acho que foi uma contribuição importante do ponto de vista da transparência pública, do ponto de vista do conhecimento e da informação científica, que é uma prioridade nossa adotada pela comissão, e que nós fizemos aqui essa apresentação e esse encaminhamento aqui na COP. Senador, e como foi recebida aí na COP26 essa sinalização do governo com a assinatura desses acordos de redução de emissão de gases e também de redução do desmatamento? Não há dúvida, Carla, que há um nível de importância, né? Quando o governo brasileiro assina esses acordos, é um sinal importante para o mundo, né? O que a gente precisa, na verdade, entender é que o governo chegou no limite da ação dele em relação à política ambiental. Política ambiental e economia, ela tem que andar de mãos dadas. Isso é um fato. Quando você vê, por exemplo, acordos internacionais importantes como Mercosul e União Europeia, que só serão efetivados na sua plenitude a partir dos compromissos firmados e cumpridos pelo governo brasileiro. Então, o governo chegou no limite de tudo isso, né? E aí ele teve, na verdade, que assinar. A assinatura, de fato, é importante. Agora, não dá para você dizer, olha, a assinatura é importante, o governo assinou, agora nós temos o dia seguinte. Amanhã, depois de amanhã, exatamente na semana que vem, se começa uma nova etapa. E o governo precisa materializar, na verdade, esses acordos que foram firmados. O governo precisa mobilizar a sua base no Congresso Nacional, deixar de lado iniciativas que é a alteração da legislação brasileira, que nós levamos anos para construir. É exemplo do licenciamento ambiental, é exemplo da regularização fundiária, é exemplo do que, por exemplo, a proteção dos povos indígenas, e o governo brasileiro faz, especificamente o presidente da República, defende, por exemplo, o projeto de mineração em terras indígenas. Isso tudo o governo tem que deixar de lado, porque se ele não deixa de lado, ele não consegue cumprir esse acordo. Veja, quando o governo fala desmatamento zero, quando o governo fala redução de 30% nos gases de efeito estufa, o Brasil tem um impacto importante em relação a política internacional por conta da Amazônia. Se eu tenho a Amazônia, que tem um impacto importante em todo esse debate internacional, eu preciso proteger esta Amazônia para poder fazer cumprir esse acordo. Você pega, por exemplo, outros países onde a indústria é muito grande, o transporte, na verdade, é muito intenso, exemplo da Índia e outros países mais, lá eles têm compromissos que são diferentes. No Brasil, que você tem a Amazônia, o compromisso tem que ser focado aonde? Na proteção e na redução, por exemplo, do desmatamento e das queimadas. Então, esse deve ser a ação principal do governo, entendeu? Então, o acordo é importante, o acordo é bem recebido, mas foi recebido com uma certa desconfiança. É bem que os países de todo mundo olham para o Brasil e dizem, olha, estão assinando, mas será que vão cumprir? Isso é nítido nas conversas que a gente tem com as representações internacionais. Então, isso se deu por quê? Por conta de tudo que a gente tem acompanhado. Eu até disse que se a gente começa amanhã a reduzir o desmatamento brasileiro, a gente ainda vai levar um bom tempo para que essa imagem internacional possa ser reconstruída. Porque com o desmatamento, a imagem brasileira, infelizmente, ficou numa situação extremamente difícil, uma situação extremamente vulnerável, precária, eu diria assim, né? Então, essa mudança de imagem passa por uma profunda mudança de prática, por uma profunda mudança de governança brasileira. Então, nós precisamos, por parte do governo, ter um conjunto de ações onde o foco principal seja a proteção da Amazônia, onde o foco principal seja a proteção dos nossos biomas, entendeu? Onde o foco principal seja a melhoria, digamos assim, da legislação brasileira, mas uma melhoria para proteger, e não uma melhoria para desmatar, e não uma mudança para desmatar, entende? Então, nesse sentido, eu vejo que o governo tem uma grande responsabilidade. E vejo que, ao ter uma grande responsabilidade,
O Poder Legislativo brasileiro, a sociedade civil como um todo, tem hoje um papel preponderante, que é servir de fiscalização e controle, né? Porque se a gente não fiscalizar as ações do governo, a gente vai continuar com o que a gente está acompanhando aí, que é uma falta de ação do governo federal. Punir quem desmata não ocorre, ao contrário, premia, né? Você vê, por exemplo, o Fundo Amazônia, o governo tentando pegar recursos do Fundo Amazônia para passar para grileiro, ou seja, aqueles que estão invadindo as terras indígenas ou invadindo terras que devem, na verdade, ser protegidas, a exemplo das terras de área de proteção permanente, esses povos e essas pessoas acabam. Há uma tentativa do governo de tentar premiar de fato essas pessoas. Então, o governo vai na contramão daquilo que ele assina, né? Então, eu acho que daqui para frente nós precisamos ter um olhar bem atento para impedir que retrocessos, infelizmente, que têm acontecido muito no Brasil, possam continuar nessa mesma escalada que a gente vive hoje. Senadora, para finalizar, eu queria fazer 2 perguntinhas para a senhora. Primeiro, falar sobre a representação brasileira aí na COP26, porque aqui de longe a gente percebe que a atuação parlamentar ela foi bem forte, bem marcante. E queria que a senhora falasse também o que a senhora considerou também bem marcante aí nessa COP26, momentos que foram importantes. A gente teve aí a Tchay, a Greta, a Alice Pataxó. O que a senhora acha que foi destaque até agora na conferência? E também falasse um pouquinho sobre a atuação parlamentar aí na COP26. Carla, de fato, a delegação foi uma delegação muito importante. Os senadores que vieram aqui tiveram um papel preponderante. Eu acho que a gente faz exatamente um equilíbrio de forças ao vir para cá pessoas como Jacques Wagner, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, a nossa presença, a presença do Contarato, são parlamentares que têm, na verdade, uma atuação muito forte na área ambiental, não é? E outros parlamentares que também juntaram essa força conosco, a senadora Cátia Abreu, o senador Irajá e o senador Arcílio Burgaz, junto com o presidente Rodrigo Pacheco. Então, nós viemos com uma delegação de 7 parlamentares e o Jean Paul também veio um pouco mais no início da COP, não é? E quando a gente chegou, na verdade, ele já tinha retornado. Mas o Jean Paul também tem um nível muito grande de responsabilidade ambiental. Então, a vinda da comissão, não há dúvida, de fato, que foi uma vinda muito importante. Sobre a presença dessas jovens lideranças, eu acho que a demonstração de que o Brasil está ao lado de outros países do mundo, e que nós temos novas lideranças, no exemplo da Tchay e de outras mais, que vieram para cá, que tiveram momentos áureos, eu diria assim, de pontos altos, não é? Dentro da COP, que trouxeram uma mensagem muito forte para o Brasil, uma mensagem muito forte para o mundo, né? Infelizmente, depois a Tchay acabou sendo aí muito ameaçada nas redes sociais, uma coisa muito ruim, uma menina que tem que ser premiada, elogiada, não é? Incentivada pela sua juventude, pela sua garra, não é? E pela sua determinação de defender pautas tão caras para o Brasil e para o mundo, que é a pauta ambiental, e de repente ela acabou sendo ameaçada. A gente inclusive fez um ato de desagravo a ela, mas eu acho que esses momentos, eu diria que o momento da Tchay, para mim, muito embora a gente tivesse presença de grandes figuras internacionais aqui, de jovens também aqui presentes, mas eu acho que a Tchay deu assim um encanto diferente, deu uma presença diferenciada. Eu acho que ela deu um charme do ponto de vista da proteção ambiental, do incentivo de novas lideranças no mundo, entendeu? Do envolvimento para que nós possamos ter uma geração nova, muito mais comprometida, não é? Uma geração nova que tem um nível de conscientização de fato muito grande. Eu acho que ela trouxe esse sentimento. E eu fico tão feliz quando eu vejo essas iniciativas, porque é a demonstração, sabe, Carla, de que amanhã nós teremos um dia melhor. Eu acho que, muito embora a gente tenha um cenário que a gente tem hoje, a gente tem novas lideranças que estão trazendo essa grande esperança para o Brasil. Senadora, eu quero agradecer mais uma vez a senhora ter aberto um espacinho para a gente na sua agenda e desejar aí mais um bom trabalho para a senhora e um bom retorno. Muito obrigada, Carla. Estou sempre à disposição, tá? Que Deus abençoe aí e muito sucesso. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.